Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso pequeno culto. A meditação de hoje ela é baseada no Salmo de número 37. A partir do versículo 3, nós vamos ver alguns conselhos do rei Davi para a nossa vida. Salmo de número 37, a partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz: Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrite por causa dos homens que prosperam em seus próprios caminhos, por causa do que levam a cabo seus maus desígnios. Até aí. Esses conselhos de Davi, eles são muito propícios, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Russell Shedd, quando ele faz um comentário a respeito deste salmo, ele fala que são exortações aos aflitos, aos momentos de aflição. E é exatamente isso. Aqui Davi, ele constrói este salmo querendo ensinar algo para todos aqueles que estavam passando por momentos difíceis, momentos de insegurança, momentos de perseguição, de dor, de luta. E Davi então dá conselhos. O primeiro conselho, que está no versículo 3, ele fala: confiem no Senhor. Aqui Davi o velho, já um homem experiente, ele olha para o seu passado e ele vê como Deus agiu em toda a sua história. Ele vê quando ele enfrentou Golias, Saul, os filisteus, os amalequitas. E em todo momento da sua vida, até nos momentos mais difíceis, quando ele estava na caverna de Adulão, estava, no meio do nada, no deserto, fugindo de Saul, com a sua vida totalmente exposta aos perigos, ele confiou em Deus. Ele colocou a sua esperança no Senhor. Ele descansou sabendo que quem governa a criação é o Senhor Deus. Quando Davi chega para aqueles amados irmãos que iriam receber e meditar neste belo poema, Davi está dizendo para eles assim: olha, eu confiei em Deus, vocês podem confiar no Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento é que diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, diante de tantas lutas, tantos temores, que é natural diante dessa calamidade, nós podemos confiar em Deus. Saber que o nosso Deus em hora nenhuma perdeu o controle de sua história e de sua criação. Saber que Deus, Ele continua governando. Nesse momento não é nem para perguntar por que Deus permitiu tudo isso. Ele sabe de todas as coisas. De que se queixa o homem, queixe dos seus próprios pecados. Existe a consequência natural dos atos humanos. Mas o que eu quero focar nesse momento é que você abrace o conselho do rei Davi. Davi, ele diz assim: confie no Senhor. Ele está falando assim: deposite a sua confiança em Deus. Em dias fáceis, é fácil confiar no Senhor. Mas e quando estamos passando por um momento difícil? Davi, olhando para a sua própria experiência, ele passa esse conselho aos mais jovens: descansem, confiem no Senhor. Confiem no poder do Senhor. Confiem no nome do Senhor. Confiem na soberania do Senhor. O segundo conselho, tão importante quanto é confiar, está no versículo 5 do Salmo 37.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele volta a dizer sobre confiar, e o mais ele fará. Após confiar, vai ser necessário entregar. Porque quando nós confiamos em Deus, é necessário que venhamos a depositar nele toda a nossa esperança, bem como todos os nossos temores, todos os nossos anseios. O que o salmista Davi está falando aqui é que, além de confiar em Deus, nós precisamos entregar a Ele todos os nossos planos, os nossos projetos, entregar a Ele os nossos caminhos. Entregar a Deus nada mais é do que você fazer tudo o que está ao seu alcance num momento de crise como esse. Ser prudente, ser sábio, tudo isso. Mas saber que o teu futuro pertence ao Senhor. Uma das coisas que eu tenho mais visto, que tem chegado a mim a respeito da insegurança e da instabilidade que está se projetando para os próximos dias no nosso estado, é a preocupação com o amanhã. É a preocupação em e agora o que vai ser do meu emprego e o meu salário, e agora o que vai acontecer com a minha família. Nós devemos entregar ao Senhor. Nós devemos descansar em Deus, sabendo que o amanhã pertence a Ele. Quando Davi conclama o povo a entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, é saber que Ele fará o que a gente não pode fazer. Como eu disse anteriormente, tem coisa que compete a nós. Tem coisa que nós precisamos estar atentos. Tomando como exemplo, desde o início da mensagem eu estou falando sobre isso, essa crise com esse vírus. Claro, nós temos que limpar as nossas mãos com álcool gel, nós devemos evitar ao máximo sair de casa, tudo isso você já sabe. A gente já sabe, está encharcado de informações a respeito disso. Mas o que está fora do nosso alcance? O que está impedido a nós, nas nossas forças, nós temos que depositar no Senhor, entregar a Ele, em crermos que Ele é o nosso Pai, sabendo que Ele é nosso Pai, é nosso Senhor, Ele vai cuidar de nós. Por isso que Ele diz, e o mais Ele fará. Ou seja, o que compete a nós a gente faz, mas o que compete a Ele, meus amados irmãos, só Ele pode fazer. Davi teve N experiências nesse sentido. Em saber que muitas vezes quando Davi estava, já chegando aquela promessa de ser rei sobre Israel, 10 anos tinham se passado, e quando ele se assenta no trono pensando assim, agora cumpriu-se a vontade de Deus. Aí vem uma luta interna com Absalão e ele tomado o trono e Davi tem que fugir de novo. E nesse momento Davi foge de Jerusalém para não ter uma guerra e a mortandade ser grande. E quando ele está saindo, jogam pedras em Davi, o seu servo diz, eu vou matar aquele Davi. Não faço isso não. Está tudo nas mãos do Senhor. Se for da vontade do Senhor, eu volto ao trono. Davi, quando ele vem ensinar, é porque ele viveu isso. Davi, quando vem ensinar e dar um conselho a alguém, é porque ele entregou a sua vida a Deus. Ele entregou o seu trono a Deus. Ele disse assim, se for de Deus, eu vou voltar. Se for de Deus, o trono é meu, eu vou voltar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero dizer a você, confie em Deus. Descanse em Deus. Entregue seu caminho ao Senhor. Entregue seu futuro. Entregue seus propósitos, seus planos. Muitos deles foram frustrados agora, alguns até cancelados momentaneamente. Mas sorria, se alegre em Deus, sabendo que Ele tem controle de sua vida. O último ponto que eu quero falar com vocês, se o primeiro é confiar em Deus,
saber que Ele tem um controle de tudo. O segundo é entregar o seu caminho sabendo que Ele vai fazer o que você não pode. O terceiro, que é o versículo 7, que é um terceiro com 2 pontos. Descansa no Senhor e espera nele. Essa palavrinha, essa frase, na realidade, descansar no Senhor e esperar nele, é como para mim um fechamento num pensamento, onde você começa a orientar para que as pessoas confiem em Deus, entreguem seus anseios ao Senhor e seus projetos e tudo. Ele faz agora, depois de confiar e depois de entregar, senta, relaxa e descansa no Senhor. Descansar não é viver uma vida simplesmente passiva, sem fazer nada. É quando a gente já fez tudo o que a gente tinha que fazer. Agora é descansar e crer que Deus vai fazer a parte dele. Descansar no Senhor não é ser negligente, por exemplo. Descansar no Senhor é ficar, como diz a palavra do Senhor, como os servos olham para as mãos do seu Senhor e as servas para as mãos da sua senhora. Assim, nós devemos olhar para as mãos na expectativa do agir de Deus na nossa vida. Descansar em Deus é se prostrar diante dele. É chegar para ele e dizer assim: Pai, olha aqui tudo, minha vida, minha história, meus bens, minha família. Agora, Pai, eu vou, como uma criança desmamada, me esparramar nos teus braços e vou esperar o teu socorro. Esperar que o Senhor venha agir em nosso favor. Por isso que eu deixei junto descansar e esperar, porque essa espera ela está vinculada a uma fé que faz a gente não ficar ansioso por algo. No Salmo de número 42, é um dos versículos que eu amo também dos salmistas, quando ele diz assim, o Salmo 42, versículo 5, e repete no versículo 11: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. No versículo 11 do mesmo capítulo, do mesmo Salmo, Salmo 42, versículo 11, o salmista aqui repete: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa deve ser a realidade da nossa vida. É descansar depois de você ter feito o que era preciso ser feito, no que estava ao seu alcance, e agora, no conselho de Davi, entrar no ambiente do Shabat, do descanso. Dizer a Deus assim: Deus, eu vou ficar esperando o teu agir, esperando com fé que eu ainda te louvarei. Louvarei não só como um ato de fé, na esperança do teu agir, mas já trazendo à existência aquilo que não existe, já louvando pelo que eu ainda não tenho na mão, mas creio que vou ter. Alguns irmãos nossos têm negócios que precisam estarem abertos diariamente para terem lucro. Como vai ser? Como vai ser suprido as suas necessidades? Às vezes sobe no nosso coração e as responsabilidades da nossa igreja, se não tivermos as arrecadações para podermos continuar com o sustento dos obreiros e das contas atuais da igreja. Aí nós paramos um pouco, lembramos que nosso Deus sabia de tudo isso e esperamos no agir dele, na ação sobrenatural do Senhor,
porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. Não tema esse tempo presente. Seja prudente em tudo que você for fazer, mas descanse em Deus. Confie que a mão poderosa do Senhor continua estendida sobre aqueles que o temem e o amam, e os livra. Entregue tudo a Deus. O que não compete a nós, o que está fora do nosso alcance, Senhor, está nas tuas mãos. E descansa, como uma criança desmamada, esparramada nos seus braços, no colo da mãe, que venhamos estar nos braços de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E na expectativa, que eu falo esperar no Senhor, é criar uma expectativa, aguardando as benesses do Senhor na nossa vida. Davi assim o fez. Ele foi um homem que ele aprendeu a descansar em Deus. Ele foi um homem que esperou, porque desde o garoto que ele era, na adolescência possivelmente, período que nós compreendemos como adolescentes, porque para o judaísmo não existe isso. Mas o que nós compreendemos da faixa de idade, talvez ali saindo da adolescência, da juventude. Foi ungido por Samuel. E passou-se mais de 10 anos para que aquela unção se concretizasse, onde ele realmente se sentou no trono de Israel. Foi um tempo longo, de mais de 10 anos, mas Davi esperou no Senhor. Receba o conselho de um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi perfeito, teve seus tropeções e Deus o corrigiu em todos eles. Mas quando você vai ouvir a história de Davi na sua velhice, um homem próspero, abençoado, até o que a palavra de Deus registra, que ele morreu velho, farto de dias, e foi reunido aos seus antepassados. E ficou o seu legado, nos ensinando esses belos princípios. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça na tua vida, que Ele nos cubra com a sua mão, que proteja os nossos caminhos e que Ele possa nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Eu vou orar pela sua vida agora, eu vou orar por você, pedindo que Deus possa, nesse exato momento, na sua casa, estar aliviando o teu coração, trazendo paz, tranquilidade, bem como protegendo os teus. Alguns possivelmente, se trabalharem em algumas áreas que é obrigado a ir, que o Senhor os acompanhe. Convido você agora na sua casa, assistindo esse vídeo, se possível for, feche seus olhos, esteja aí juntinho da sua família e vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que é luz para o nosso entendimento. Graças te damos pelo teu Espírito Santo que desvenda a palavra aos nossos olhos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Como é bom saber que tu governa o cosmos, tu governa a nossa vida e tu não perdeste o controle de nada em todo o tempo. Sabemos, Senhor, que na história da humanidade sempre houveram momentos como esse, onde a sociedade ficou sobressaltada diante de uma crise mundial. Mas aqui estamos nós. Estamos superando, Senhor, todas as crises. De geração a geração, doenças foram algozes de muitas nações, mas chegamos até aqui, porque o Senhor guardou o remanescente. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja diferente nesse tempo. Que a tua boa mão esteja com todos nós. Que o Senhor faça retroceder esse mal em nome de Jesus.
Que o Senhor seja gracioso e piedoso com as nações que estão piores do que nós. Que o Senhor também, Senhor, de forma sobrenatural, visite aos nossos amados irmãos que estão sofrendo nessas comunidades. E aqui no nosso estado, ó Deus, embora seja tão claro que há uma possibilidade gigantesca de as coisas piorarem nas próximas semanas, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor seja misericordioso conosco e retenha esse mal em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Nos dá sabedoria, nos dá direcionamento, nos dá perspicácia em saber entrar e sair, em ter prudência no nosso dia a dia. Mas o que não compete a nós, para aqueles teus filhos que trabalham na área da saúde, da segurança, eles precisam estar nas ruas. Guarda-os em teu nome. Nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, de vida, e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado em tudo até nesse momento. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em o nome de Jesus. Deus te abençoe, rica e abundantemente.